Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma história que quem nos conta é a senadora Lúcia Vânia. Qual é o tema? É uma coisa inédita para nós, é uma concessão revogada. Porque a gente está acostumado a ver concessão de serviço onde o Estado dá a concessão para alguma empresa desempenhar um serviço e com isso facilita o estabelecimento de uma política pública, não é? Sem que o Estado seja onerado. Essa é a ideia da concessão. Mas e quando a concessão não dá certo? Como que a gente faz para revogar uma concessão? Essa é uma quebra de paradigma. E é essa história que a senadora Lúcia Vânia conta para nós. Porque foi ela quem capitaneou, desbravou aí um processo que até então não existia, né, senadora? E que faz parte desse contexto de concessão e que dá a nós, os usuários desse serviço, uma sensação de que não haverá tanta impunidade nesse país, né? Como é que é essa história? Aonde que isso aconteceu, senadora? Olha, sem dúvida nenhuma é um fato inédito. É a primeira vez no país que uma concessionária recebe essa decisão de revogar o seu contrato porque ela não conseguiu executá-lo. Em geral, as coisas acontecem da seguinte forma: a concessionária pega a rodovia e a fiscalização sempre, a gente reclama muito, é sempre ineficiente. Dessa vez, nós conseguimos mostrar que a concessionária que tinha ganho a licitação, ela não tinha capacidade para tocar, para cumprir o contrato. E o contrato rezava que ela tinha que duplicar a rodovia em 5 anos. Ela não só iniciou essa duplicação, como ela deixou a estrada inteiramente abandonada e sem sinalização, com buracos, e isso provocou uma série de acidentes que vitimou várias famílias goianas, principalmente do norte do estado. E essa situação era uma situação gravíssima e que a gente se sentia inteiramente impotente para resolver, porque não havia uma legislação, não havia uma forma, um caminho para a gente poder tomar as providências. Mas, diante dessa situação e de outras que foram surgindo, de outras rodovias que foram concedidas no governo passado, o governo, através dessa decisão nossa aqui de sempre cobrar benefícios para as estradas dos nossos estados, o governo editou uma medida provisória que veio solucionar esses problemas. Ela permitiu, essa medida provisória permitiu que fosse feita a renovação das concessões antes do prazo, estendendo o prazo para que a empresa pudesse obter o crédito no banco. Com isso, nós prorrogamos os contratos e também a medida provisória permitia a presença da empresa durante o período de transição. Quando uma saía para a outra entrar, pudesse entrar, a empresa teria que ficar recuperando a estrada. Precisava de um fôlego para poder fazer o que a concessionária não fez, né? E, a partir daí, a NTT tentou várias vezes um acordo com a empresa, deu à empresa várias oportunidades e várias alternativas para que ela pudesse deslanchar o trabalho, mas todas essas tratativas elas foram frustradas. A partir de então, a NTT resolveu abrir o processo de caducidade. Foi aberto o processo. E quando o processo estava finalizando, a empresa entrou com a liminar. Ao entrar com a liminar, o processo foi parado. Aí nós fomos até a segunda região, o processo estava com a desembargadora Maria da Penha. A NTT fez a justificativa por que teria que revogar essa liminar, porque que entendia a NTT que essa liminar tinha que ser revogada. E eu tive a oportunidade de estar com ela, apresentar o número de acidentes na rodovia, as fotos, e ela foi muito sensível e revogou a liminar. Ao revogar a liminar, a NTT declarou a caducidade, foi encaminhado ao Ministério de Transportes para referendar.
o Ministério do Transporte referendou a decisão da NTT, que encaminhou à Casa Civil para que fosse sancionado pelo Presidente da República. Isso aconteceu ontem e foi publicado hoje no Diário Oficial. Nesse meio tempo, eu tratei também com o DENIT, no sentido, com o ministro do Transporte, para que fosse alocado um recurso de 52 milhões para que o DENIT pudesse entrar na estrada imediatamente após a declaração da caducidade. Então, a partir da manhã, o DENIT já estará pronto para entrar, ou pelo menos estará se preparando para entrar e recuperar a rodovia. Também conseguimos, ao lado disso, colocar essa rodovia no PPI, no Programa Prioritário de Investimento do Governo, que será, oportunamente, parece que em setembro, o governo encaminha um pacote de rodovias para que fossem novamente concedidas. E a 153 deverá ir também nesse conjunto de rodovias para novas concessões. A história em si, em relação especificamente à rodovia, já é importante, porque, como a senhora disse, vários acidentes fatais, famílias inteiras, não foi isso? Famílias inteiras. Morreram em acidentes de colisão frontal com carretas que, desviando de buracos, tentavam fazer ultrapassagens. Então, o fato em si já é importante. Mas com relação à quebra de paradigma, todo esse movimento e esse esforço que foi feito, que ainda não tinha... Foi um caminho que foi aberto, né? Não tinha nenhum amparo legal, como é que faz, como é que justifica, como é que anda. A partir desse esforço da senhora, da bancada e do próprio governador do estado, como a senhora já mencionou, gerou um caminho, pavimentou um caminho para que outras concessões que não atendam à expectativa do consumidor, do cidadão, possam ser desfeitas, contratos desfeitos? Eu não tenho dúvida. Não é nem esse o tema, é outro termo, né, que a senhora... Caducidade. Eu não tenho dúvida que esse fato inédito ele vai ser educativo, porque até então as concessionárias tinham seus contratos, tinham suas obrigações, mas nunca chegou ao ponto de perder a concessão. Este é o primeiro ato, eu acho que é um ato extremamente educativo, é um sinal de que as coisas no país estão mudando. E o que muda tudo isso é a reação da própria sociedade, a reação do próprio Congresso em não aceitar a situação porque está difícil, porque não tem uma lei, porque a questão não tem caminhos, a gente não buscar os caminhos. Eu acho que isso é muito bom. Realmente, é uma história boa para esses tempos que a gente vive, né? Ver o trabalho parlamentar, ver a função do Congresso na sociedade, né? Sim. Senadora, agradeço sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro ainda que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.